Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. O comentário de Jeremias, do J.A. Thompson, lançamento da Shed Publicações. A Shed só traz obras tops. Eu não conheço obras da Shed, tanto as antigas como as atuais, ruins. Eu não conheço. Assim como a Vida Nova e outras editoras, a Shed é maravilhosa. Inclusive, se eu não me engano, a Shed pertence à Vida Nova, né? Se eu não me engano, tem que dar uma pesquisada. Acho que pertence à Vida Nova, a Shed Publicações. E ela está trazendo os comentários do Antigo Testamento, exegéticos do Antigo Testamento, e os comentários do Novo Testamento. O Novo nós já conhecemos, né? Nós temos aí Tiago, do Douglas Moore, Colossenses e Filemão também, do Douglas Moore. Nós temos os 4 Evangelhos, João e Mateus, comentado por D.A. Carson, e Marcos e Lucas, comentado por James Edwards, né? Eles vão trazer mais esse ano, com certeza. E essa obra foi lançada em outubro do ano passado. Em outubro. O comentário de Jeremias, do J.A. Thompson. Quem foi J.A. Thompson? Ele nasceu em 1913 e morreu em 2002. Ele foi o erudito em Antigo Testamento, professor de Antigo Testamento, professor de hebraico, arqueólogo, né? E ele, na época que ele estava vivo, foi a maior autoridade no livro de Jeremias. Inclusive, a sua tese de doutorado foi baseada no livro de Jeremias. Ele estudou esse livro por mais de 50 anos, gente. Então, ele conhecia o livro de capa a capa. Capa a capa. Então, você vai ter em mãos um comentário de alguém que conhece. Alguém que se dedicou a sua vida a estudar esse livro. A pesquisar sobre esse livro. E aqui ele traz tudo o que você precisa saber, os comentários necessários, as introduções necessárias que você precisa saber sobre Jeremias. Aqui sobre ele, ó, eu não gostei porque deveria colocar mais coisas, né? Como ele era também arqueólogo, mas não colocaram aqui. Só colocaram que ele era professor de Antigo Testamento na Universidade de Melbourne, na Austrália, até a sua aposentadoria em 78. Ele é autor do comentário de Deuteronômio, da série Cultura Bíblica, publicada por Vida Nova. Era para colocar mais coisa, né? Faltou aí que ele era arqueólogo, enfim. Mas tudo bem, tranquilo. Como todos dessa série aqui, você tem a capa é a mesma, o formato da capa é a mesma. Aqui você tem uma estátua, né, de Jeremias, maravilhoso. Jeremias foi o profeta, é o profeta que, de todos os profetas do Antigo Testamento, ele é o que mais sabemos, né, da sua vida. E ele também não teve medo de escrever os seus dramas pessoais, ministeriais, desapontamentos, tristezas, tá? Porque o ministério é difícil mesmo. E ele sofreu muito. Apanhou, foi jogado em cisterna, em tronco, foi hostilizado pelo seu povo da sua vila, os reis não gostavam dele, os sacerdotes não gostavam dele. Por quê? Porque falava a verdade. Quem fala a verdade vai para a cisterna. Quem fala a verdade apanha. Quem fala a verdade é esquecido. Quem fala a verdade não tem amigos. Esse era Jeremias. E abrindo aqui, queridos, para vocês verem, tá? Essa obra, ela foi publicada originalmente em inglês em 1980. Portanto, aí 40 anos, né? 43 anos. O Brasil é atrasado mesmo. Que as obras chegam depois de anos, né? Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ela chegou aqui, ó. Ela foi publicada, né, em inglês em 1980 pela Eerdmans. Essa Eerdmans é uma das maiores editoras, né, do mundo. Os maiores comentários bíblicos foram publicados por ela.
e outras também que são famosas, né? E agora, tá aqui a primeira edição de outubro do ano passado, 2022. Elias, quantas páginas? O total de páginas, tirando aqui, ó, essas páginas aqui dos livros, né? Indicando os livros da Shed, você vai ter, ó, 723 páginas. 723 páginas. É bastante. Nós temos um comentário da cultura cristã de Jeremias, que é 2 volumes, que também é maravilhoso. Mas eu gostei mais desse. Né? Eu gostei mais desse. Aqui está o sumário. O sumário é resumido, né? Mas é maravilhoso. Você tem o prefácio do autor, J.A. Thompson, principais abreviações, introdução, e a introdução é longa. Começa na página 15, a introdução, vocês estão vendo aqui, ó, e vai até a página 146. Então nós temos aí 131 páginas, praticamente é um livro, né, pequeno, praticamente um livro pequeno, 131 páginas, só sobre Jeremias, a introdução. Isso aqui é maravilhoso, que ele começa falando, ó, Jeremias entre os profetas, Jeremias em seu ambiente histórico, os reis, que Jeremias teve um ministério longo, né? Mais de 40 anos de ministério. Então, e vários reis, né? Ele passou aí por vários reinados, né? De reis que, na sua maioria, não gostava dele, porque ele falava a verdade. Então, o Jeremias em seu contexto, em seu ambiente histórico, o livro de Jeremias em si, algumas questões importantes para a exegese do livro, isso aqui é importante, para quem prega, para quem dá aula, para quem estuda esse livro, para quem quer dar um estudo bíblico, por aí vai. Aí você tem aqui a vida de Jeremias, esse tópico é interessante, vou mostrar para vocês, tá? A vida de Jeremias, né? Traz aqui uma biografia do profeta, a mensagem de Jeremias, o texto, as formas poéticas, a análise dos conteúdos e a bibliografia selecionada, que é extensa. Extensa. E aí, a partir da página 151, você vai ter o texto e comentário, tá? Que ele vai dividir aqui, tem o sumário longo, né? Longo. Mas é um sumário com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões. 8. A primeira, aqui, ó, o sobrescrito, capítulo 1 de 1 a 3. Aí vem a primeira divisão, o chamado de Jeremias e as 2 visões, que vai do capítulo 1, versículos 4 a 19. Depois, segunda parte, o julgamento divino sobre Judá e Jerusalém, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 38. E por aí vai, ó. Você pode pausar aí para ver, tá? Então, o sumário, eu gostei, né? Que é bem sucinto, bem sucinto. E as divisões, você vai encontrar lendo os comentários dele dos versículos, tá certo? Jeremias é um livro grande, longo, 52 capítulos, mas ele trabalha aqui de maneira maravilhosa. Aí você tem aqui o prefácio do autor, como eu falei para vocês no início, ele faleceu em 2002, nasceu em 1913 e faleceu em 2002 com 89 anos. Viveu bastante, J.A. Thompson. Aqui tem as principais abreviações, como toda obra traz, né? Todo comentário. Muita gente me pergunta, Elias, eu compro comentários bíblicos ou Bíblia de estudo? Compre comentários bíblicos. Eu não indico Bíblia de estudos. Eu tenho aqui algumas, tá? Saiu agora a Thomas Nelson, né? Tem a King James, que para mim é melhor. A Bíblia King James, 1611, com estudos Holman, é a melhor. Para mim é melhor do que a Thomas Nelson. A letra é melhor, enfim. Mas esse não é o assunto. Compre comentários bíblicos. Comentários são melhores que Bíblia de estudo, tá? Bíblia de estudo não vai tratar, não vai comentar os detalhes que os comentários tratam, de maneira exaustiva. Aqui você tem o livro de Jeremias, ele já vai começar a introdução, né? A introdução longa. Jeremias entre os profetas. Quem é Jeremias? Eu pretendo fazer um segundo vídeo dessa obra, tá? Um segundo vídeo. Aqui, ó, Jeremias entre os profetas. Ele começa trabalhando, eu não vou ler por causa do tempo. E você aqui, gente, você vai ter aqui, ó,
várias notas de rodapé. A maioria das notas de rodapé estão traduzidas para o português. A maioria, nem todas. Eu não leio inglês, então para mim é complicado, né? Mas quando está assim em português fica muito mais fácil. E por que é interessante você ler nota de rodapé? Porque ele vai citar obra, vai citar artigos, vai citar comentários, vai citar teólogos, eruditos que discordam dele, que concordam com ele, e por aí vai. Então, o que ele não pôde escrever no comentário, ele escreve nas notas de rodapé. Interessante, né? Então, Jeremias entre os profetas, ele vai trabalhar essa questão. Quem é Jeremias? É um dos principais profetas, profetas maiores, né? Não preciso explicar por que é chamado profetas maiores, porque vocês sabem, né? Isso aí é o beabá quando você estuda sobre os profetas maiores. Não preciso nem falar o significado que vocês conhecem. Olha só. Então ele vai trabalhar aqui, ó, Jeremias entre os profetas, depois Jeremias em seu ambiente histórico, tá? Como estava o cenário que ele foi chamado, que ele nasceu, né? Há uma disputa, ele trata aqui sobre a vida de Jeremias, em que ano que ele nasceu, se foi em 627 antes de Cristo, ou se foi em outra data, quando ele foi chamado, segundo os estudiosos que dizem, que defendem nessa data, quando ele foi chamado por Deus, lá no capítulo 1, para ser profeta, ele já tinha ali aproximadamente 16 anos. Ele tinha de 15 a 16 anos. Mas tem outros que propõem outras datas para o seu nascimento. Então aqui, ó, Jeremias em si um ambiente histórico. É maravilhoso. Tá? Aí ele vai trabalhar as datas aqui. Judá até a ascensão de Josias em 640 a.C. Aí você vai entender, tem que entender também, queridos, que na época de Jeremias o reino estava dividido. Existia o reino do norte e o reino do sul. Reino do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Reino do norte, 10 tribos, capital Samaria. E Samaria foi fundada, foi edificada pelo pai de Acabe, Onrim. Tá? Ele que construiu a capital do Reino do Norte. Então isso aqui é o contexto histórico para você entender. Então Judá até a ascensão de Josias em 640 a.C. Ele vai trabalhar aqui, né? Vai falar da divisão do reino. Aí você pode ler lá, primeiro livro de Reis, capítulo 11 e o capítulo 12. Explica lá direitinho. Leia. Aí depois vai falar aqui, ó, as nações na época do poderio assírio. Ele viveu essa época também, o declínio da Síria e o surgimento de uma nova potência, a Babilônia. Você vai ver isso no contexto do livro de Jeremias. Maravilhoso você entender isso, o ambiente histórico, político, cultural, social do livro de Jeremias, para entender sua mensagem. Vamos seguir aqui, que o tempo ruge. Mas ele vai trazer aqui as informações que você precisa saber, queridos. Informações precisas. O reinado de Josias, que ele reinou 31 anos, né? 31 anos. Morreu com 39. Assumiu o trono com 8, foi empossado, mas começou a governar de fato com 16 anos. O reinado de Josias, 640 a 609 a.C., e o colapso final da Síria, a derrocada da Síria. Ele vai explicar aqui citando os textos de Crônica, de Reis, tá? Para você entender. Vamos continuar aqui. Aqui, ó. Da morte de Josias à queda de Jerusalém em 597 a.C. Ele trabalha também essa questão. O período 597 a 587, a invasão babilônica. Nós temos aí 3 invasões. A primeira invasão foi em 605. A segunda invasão, 597.
E a terceira e última invasão, que foi aonde ele destruiu o templo, Nabucodonosor, foi em 586. Destruiu o templo, destruiu a cidade, queimou tudo, arrebentou com tudo. Que é o período de 597 a 587 a.C., tá? Pós 587 a.C., que aconteceu. Depois ele vem aqui, ó, o livro de Jeremias, a estrutura do livro. Aí vai trabalhar os capítulos, tá? Capítulo 1 a 25, você tem o julgamento divino sobre Judá e Jerusalém. Ele trabalha essa questão aqui, as divisões, para você entender. Capítulo 30 a 33, o livro de consolação. Capítulo 46 a 51, os oráculos contra as nações. Lembrando que Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele era um profeta quebrantado. Falava e era desprezado. O povo não ouvia ele, o povo batia nele. Foi difícil, foi um ministério espinhoso de Jeremias. Hoje nós falamos sobre ele, pregamos sobre ele, mas ninguém quer ter o ministério que ele teve. Ninguém. Ele era sincero. No capítulo 15 você tem a queixa, uma das queixas dele, amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ele vai explicar aqui, o J.A. Thompson, que quando ele faz isso, Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento, é como se ele estivesse abandonando, entregando a carteirinha de profeta para Deus, falou assim, escolhe outro aí porque eu tô fora. Esse negócio não é para mim não. Por isso que eu falei no início que Jeremias, você é o profeta que você tem mais detalhes pessoais, porque ele não tem vergonha de compartilhar os seus dramas pessoais, as suas tristezas, as suas agonias, os seus medos. Ele não tem vergonha. Ele era muito emotivo devido às perseguições, às lutas que ele passou. Foi o profeta do Antigo Testamento mais perseguido. Você não vai encontrar outro profeta mais perseguido, caluniado, desacreditado, rejeitado do que Jeremias. Você não vai encontrar. Continuando aqui, ó, a composição do livro, como se deu, a data, enfim. Ele trabalha aqui. Eu não estou lendo, queridos, por causa do tempo, tá? E sempre aqui embaixo, ó, notas de rodapé o tempo todo. Praticamente todas as folhas você vai encontrar notas de rodapé. Maravilhoso. Olha só a extensão dessa parte aqui. Depois você vai ter aqui, ó, a quarta parte, né? Quarta parte, que é algumas questões importantes para a exegese. Aqui é importante você ter... Eu não falo hebraico, não é a minha área, né? Não falo hebraico. Mas você tem dicionário de hebraico que vai te ajudar, tá? Hebraico, português, enfim. Para você não falar besteira, não ensinar besteira, não pregar besteira. Porque exegese, querido, ninguém faz exegese com tradução da Bíblia ou versões da Bíblia, não. Exegese é trabalhar com o texto original. É extrair, é cavar, é fuçar, é perscrutar. Então, algumas questões importantes para a exegese. Ele começa trabalhando aqui, ó, a data do chamado de Jeremias. Quando Deus chamou ele? Aqui ele vai falar dos reis, vai citar Josias. Enfim, o capítulo 1 ali que mostra, né, o contexto desses reis. O primeiro e o segundo pergaminhos de Jeremias. Maravilhoso. Olha só. Jeremias e a aliança. Lembrando que ele conhecia muito bem a lei do Senhor, porque ele veio da família sacerdotal. A sua família era de sacerdotes. Então ele conhecia muito bem a lei do Senhor. E você vai ver em todo o livro, né, espalhado no livro de Jeremias, menções sobre o Êxodo, sobre Gênesis, sobre Deuteronômio, Levítico. Por quê? Porque ele conhecia a aliança do Senhor e sabia que o povo estava divorciado de Deus, da aliança de Deus.
Interessante aqui, ó. É em Jeremias que você vai ter aquele famoso texto que o escritor da carta aos Hebreus cita, Paulo cita nas suas cartas. Jeremias 31, do 31 ao 34, sobre a nova aliança, que ele profetiza a nova aliança que Deus ia fazer com o povo. Interessante. Olha só. Aqui é interessante, aqui eu vou ter que ler para vocês. O que ele vai falar aqui, ó. Ó, a segunda pergunta a fazer é se o pensamento e as formas de expressão de Jeremias deviam algo às formulações da aliança secular ou se havia outros tipos de formulação de aliança. Já no início é necessário afirmar que a questão é extremamente complexa. Os profetas não usavam muito o termo aliança, que é berit, mas a despeito disso, o pensamento deles era firmemente fundamentado na aliança. Que conceito de aliança eles, e em particular Jeremias, tinham em mente? Muito da investigação recente revela analogias entre algumas partes do Antigo Testamento e a literatura do Oriente Próximo, da Antiguidade, seguindo em particular grande parte do trabalho de George Mendenhall. Se pronunciei errado, perdão, viu, queridos? Foi proposta uma analogia entre algumas áreas do Antigo Testamento e os tratados do Oriente Próximo da Antiguidade entre soberanos e vassalos. Mendenhall, assim, acho que é Mendenhall, argumenta que a estrutura literária subjacente de Êxodo 20, Deuteronômio 5, Josué 24 e todo o livro de Deuteronômio lembram a estrutura de um tratado heteu que incluía os seguintes elementos: o preâmbulo introduzindo o soberano, o prólogo histórico descrevendo a relação prévia entre as partes, as estipulações que esboçam a natureza da comunidade estabelecida pela aliança, a cláusula provendo para a preservação e releitura regular do tratado, a lista de deuses que testemunharam o tratado, as fórmulas de maldição e de bênçãos, as maldições por infidelidade e as bênçãos pela fidelidade à aliança. Então, a literatura ali do Oriente Próximo, da Antiguidade, você lê aí Êxodo 20, Deuteronômio 5, Josué 24, é semelhante, né? É semelhante. Interessante isso, essa informação. Aí ele continua: os paralelos com o Antigo Testamento nunca são completos, em parte porque estão em uma narrativa ou um cenário parenético, mas Israel claramente falava sobre a lei e os decretos, os testemunhos e as maldições, os testemunhos, as maldições e as bênçãos, o documento da aliança, etc. A evidência de que Israel fez uso de uma forma literária, em pelo menos parte de sua literatura religiosa, para descrever sua relação especial com Yahvé, parece bastante clara. E surgiram muitos estudos baseados em uma extensão da proposta de Mendenhall. Aí ele continua aqui falando, né? Interessante isso, querido. Para informação, para dar uma aula sobre Jeremias. É um livro maravilhoso. Deixa eu continuar aqui. Pô, Jeremias e os cultos. Olha só. Um dos aspectos mais controversos da pregação de Jeremias é a sua atitude em relação aos cultos oficiais, ou seja, a gama toda de atividades, objetos e autoridades religiosas envolvidos na prática pública da religião de Israel. Ele denunciou o secretismo, né? A partir de seus oráculos, conseguimos aprender algo de suas percepções a respeito do próprio templo, do sistema sacrificial, da Arca da Aliança, da circuncisão e do sábado. Além de também conseguirmos ter uma ideia das práticas de pelo menos algumas das pessoas em relação aos cultos pagãos. Podemos, como uma declaração geral, dizer que Jeremias reconhecia o valor de boa parte do que ocorria na prática pública da religião como um auxílio para a adoração, contanto que fosse realizada apenas por pessoas obedientes,
Ele não era inimigo das manifestações externas da religiosidade como tais, mas insistia que Deus, que é espírito, não podia ser adorado por meio do material e do externo, que, na melhor das hipóteses, eram apenas apontadores para realidades espirituais. Maravilhoso isso aqui. Quando os homens passaram a descansar, satisfeitos com essas demonstrações externas, estas passaram a não ter valor e, na verdade, tornaram-se perigosas. Uma religião morta, né? Culto morto. Primeiro, em relação ao templo, a percepção de Jeremias era que, quando o povo pronunciava a fórmula "Este é o templo do Senhor", "o templo do Senhor", "o templo do Senhor", eles pronunciavam palavras mentirosas e enganosas. Está no capítulo 7, versículo 4. Ele não questionava a expressão como uma descrição apropriada do santuário. O templo era um meio pelo qual Yahvé podia mostrar sua graça para Israel, mas não tinha valor em si mesmo, se essa graça não estivesse sendo comunicada. Então o povo falava de boca para fora, né? Se pegarmos o livro de Jeremias como um todo, poderia parecer que o profeta chegou à conclusão de que o templo não era essencial para a comunhão do homem de Israel com seu Deus, mas o tempo da libertação não chegara ainda. Em outras passagens de Jeremias, há completa falta de hostilidade com o santuário venerável. Nos oráculos de restauração, como no capítulo 31, versículo 6 e versículo 12, a existência do templo parece estar implícita. Não há dúvida quanto à inferência. No capítulo 13, capítulo 33, versículo 11, além disso, no capítulo 17, versículo 26. O templo é descrito como um foco para a bênção divina. Provavelmente é melhor que pensar em Jeremias como não se opondo ao templo como tal, mas apenas o mau uso do templo. Aí ele vai continuando aqui. Jeremias e os cultos. O que ele pensava, o que o profeta pensava. Os atos simbólicos em Jeremias. Que maravilha. Tá? Jeremias fez bastante uso, e ele explica nos seus comentários aqui, dos capítulos, né, sobre esses símbolos. Jeremias fez bastante uso da ação simbólica. Essa era uma ação que acompanhava a palavra falada, em parte para enfatizar uma mensagem em particular declarada, para fornecer uma ilustração visual vívida, mas em parte também para fornecer apoio para a palavra visível e também para o povo entender. O substantivo da bar, em hebraico significa palavra, coisa, ação, evento. A palavra de Deus é uma expressão da mente divina, o que Deus pensa e planeja, diz, faz, propõe. Por isso, uma palavra falada, mais uma palavra visível, podia transmitir de modo vigoroso a mente divina. Há exemplos no Antigo Testamento desses atos simbólicos antes e depois da época de Jeremias, no século 9 antes de Cristo, no tempo do rei Acabe, um profeta Zedequias, filho de Kenaná, fez chifres de ferro e declarou o seguinte a Acabe de Israel e Josafá de Judá: com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Ele estava mentindo aqui, né? Aquela profecia lá que envolve Micaías. Esse profeta estava mentindo. Na época de Eliseu, o profeta disse a Jeoás, rei de Israel, para tirar flechas na direção da Síria, e assim simbolizar a vitória vindoura de Israel sobre os arameus. No século 8 a.C., os atos simbólicos eram associados tanto com Isaías quanto com Oséias. Por isso Isaías andou nu e descalço, ou seja, sem uma tanga, e sandálias como um sinal e símbolo para indicar que o rei assírio levaria os egípcios e etíopes descalços com as nádegas descobertas para a Síria. Olha só, você vê o uso da ação simbólica, né? Isso aqui é maravilhoso, gente. Por essa razão, Israel não podia confiar em uma aliança com o Egito. Está lá em Isaías capítulo 20. Até mesmo o ato de chamar seus filhos com nomes simbólicos era um tipo de ato simbólico. O nome Sear, Jazub, que significa o remanescente voltará, e o outro Maré, Shalal, Ras, Bas, capítulo 8, versículo 1, de Isaías, né? Rapidamente, significa rapidamente, até os despojos, agilmente,
até a pilhagem. Então, até o nome dos filhos do profeta era uma mensagem ao povo de Israel, né? Refere-se a eventos futuros. E o nome Emanuel, Deus conosco, simbolizava a presença divina com seu povo. Aí vai citar Oséias, vai citar Ezequiel, que vai usar bastante atos, ação simbólica, tá? Vai citar o profeta Zacarias também. Então, é um livro maravilhoso, né? Cita aqui o famoso capítulo 18, né? Jeremias na casa do oleiro. Vamos continuar aqui, ó. O uso e a relevância da raiz sub em Jeremias, que vai falar do hebraico, tá? É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Olha só aqui, ó. Para aqueles que eu não conheço hebraico, né? Mas para aqueles que conhecem, é maravilhoso. É útil revisar as categorias de Holiday. O erudito escreveu um comentário sobre Jeremias, antes de discutirmos o caso de Jeremias, em que há uma notável mudança no uso do período diante de Jeremias. Holiday reconhece 8 categorias claras em que as várias nuances de sub são usadas com algum sentido de voltar, voltar-se para, ou afastar-se de Yahvé, voltar para, ou afastar-se do, né? Ou afastar-se do mal, voltar para Yahvé, ou o mal, ou deixar de, né? Yahvé ou do mal, etc. No esboço, as categorias são: primeiro, mudar sua lealdade, sujeita a Israel, por exemplo. Jeremias capítulo 4, versículo 1. Se você voltar, mudar sua lealdade, ó Israel, volte para mim. Segundo, voltar para Deus com frequência, arrepender. O sujeito em geral é Israel. Há 62 exemplos, muitos dos quais incluem uma frase preposicional com el, ad, ao ou le. Aqui é mais para quem conhece o hebraico, né? Quer fazer uma exegese correta dessa palavra aqui, sub. Se eu pronunciei errado, perdão, porque hebraico, esquece. Quando estava no seminário, eu sofria, viu? Que não era muito fã de hebraico, não, até hoje. Leio, estudo, quando vou pregar, porque tem que conhecer, para não falar besteira pro povo. Mas o hebraico para mim é muito difícil. Que, ó, converter também significa converter do mal, ou seja, arrepender-se do mal. E o sujeito é Israel. Há 38 ocorrências, a maioria delas com a preposição mim. Aí continua, citando os exemplos dessa palavra, né? Esse verbo. Deixa eu correr aqui. A dívida de Jeremias para com Oséias. Maravilhoso também. Aqui é só introdução, viu, gente? Tá? Então esse primeiro vídeo aqui é mais introdutório. O segundo vídeo eu vou mostrar os comentários. Ó, o inimigo do norte. Ele estava se referindo o que aqui, Jeremias? Está se referindo aos assírios? Estava se referindo a Babilônia? Estava surgindo aí com uma grande potência? Ele vai explicar aqui. As confissões de Jeremias. Essa parte é maravilhosa, sabe por quê? Como eu falei, Jeremias, ele é o profeta que ele abre o seu coração. Ele não tem medo de falar dos seus dramas pessoais, das suas decepções com Deus, com o ministério, tá? Que ele só levava pancada, só apanhava. Falou assim: o Senhor me chamou para quê? Para sofrer? Não, se for assim, eu vou parar. O Senhor me iludiu. E iludido eu fiquei. E tem mais uma coisa: eu não vou profetizar mais, não vou pregar mais. Está lá no capítulo 22. Então, aqui, ó, essa parte é maravilhosa. As confissões de Jeremias. As confissões de Jeremias. Maravilhoso aqui, ó. Vai estar os capítulos, né? Onde Jeremias abre o seu coração.
Ó, havia um simbolismo amargo nesses afastamentos incomuns da vida. Isso tudo fez Jeremias parecer um homem estranho. E ele mesmo declarou em um de seus diálogos com Yahvé, com Deus. Olha o que ele fala: jamais me sentei na companhia dos que se divertem. Então, ele vivia uma vida triste. Eu não sou feliz. Nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, uma pessoa solitária, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Veja a sinceridade de Jeremias. Então ele abre o coração, ele não tem vergonha de falar o que ele sente, tá? Não tem vergonha de falar o que ele sente. Aí ele continua aqui citando o texto, tá? E outros textos, maravilhoso, maravilhoso. Né? As confissões de Jeremias, os pronunciamentos subversivos de Jeremias, tá? A vida de Jeremias, essa parte aqui é maravilhosa, tá? Ele vai trabalhar mais aqui a biografia do profeta. Aqui, ó. Quem é Jeremias? Rapidamente aqui, queridos, por causa do tempo. Ele nasceu em uma família sacerdotal em Anatote, cerca de 4,8 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Seu pai era um certo Ilquias, e, embora faltem provas, pode ser descendente da linhagem de Abiatar, um dos sacerdotes de Davi que caiu em desfavor nos dias de Salomão. O próprio Abiatar era descendente de Eli, que cuidou da arca em Siló nos dias antes da monarquia. É possível que o interesse de Jeremias no santuário em Siló e seu destino, lá no capítulo 7, capítulo 26, tenha origem nessa antiga conexão de sua família com essa cidade. A data do nascimento de Jeremias é um assunto de discórdia, simplesmente por causa de uma certa obscuridade ligada às enigmáticas palavras no capítulo 1, versículo 2. Ele vai trabalhar as principais possibilidades da data que o profeta nasceu. Uns defendem que foi em 627, né, antes de Cristo. Outros defendem que não. Outros falam que em 627, quando ele nasceu, Josias estava reinando e já tinha iniciado as reformas religiosas. Está lá em 1 Reis, capítulo 22, e 2 Crônicas, capítulo 34. Então ele aqui vai explicando, detalhando, te dando as informações que você precisa saber sobre o profeta. Tá? Deixa eu correr aqui para terminar esse primeiro vídeo. Depois ele vai falar aqui, ó, a mensagem de Jeremias, a mensagem de Jeremias para a sua própria geração, tá? Deus, no livro de Jeremias, Israel, a nação e o indivíduo, em Jeremias, o pecado e o arrependimento, em Jeremias, no livro de Jeremias, a esperança futura, a mensagem de Jeremias para os exilados e as gerações futuras, o texto do livro de Jeremias, que vai citar as traduções, a Septuaginta, o texto massorético, enfim, as formas poéticas do livro. Os profetas usavam muito essa linguagem poética também, né? Para trazer sua mensagem. Aqui ele vai explicar, trazendo as palavras em hebraico. Análise dos conteúdos. E aqui, ó, no final, olha só, que interessante. Análise dos conteúdos. Está na página 139. Você vai ter aqui, ó, agora o resumo detalhado, uma introdução detalhada do livro de Jeremias. Detalhada. Aqui, ó. Ele vai dividir em perícopes, ou subdivisões, né? Como o capítulo 1, versículos de 4 a 19. Aí você tem aqui, ó, 3 pontos. Primeiro ponto, chamado de Jeremias, versículos 4 a 10. Depois, as duas visões, versículos 11 a 16. E terceiro, a incumbência e a promessa divinas. Capítulo 1, 17 a 19.
tá? Depois você tem a segunda parte, o julgamento divino sobre Judá e Jerusalém, que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 38. Aí você tem todas as divisões. Ó, e aqui se segue, ó, comentário extenso, ou melhor, a introdução extensa mesmo, a Jeremias. Olha só, tá? Aí você tem aqui um apêndice no final, que é a queda de Jerusalém, o capítulo 52. É o último capítulo. Aqui ele já coloca os comentários, né? A bibliografia selecionada, que é comentários e livros. Olha o tanto de comentário aqui. Só comentário top do livro de Jeremias. Você tem os artigos também sobre Jeremias. Olha só. A bibliografia do cara consultor. E a partir da página, deixa eu contar aqui, a página 150, 151, 152, 153, começa o comentário. Mas aí eu só vou mostrar para vocês o comentário no segundo vídeo. No segundo vídeo eu estarei mostrando para vocês. Nesse primeiro vídeo mostrei mais a introdução aqui, né? De maneira rápida, né? Chegamos aí a 40 minutos. Mas eu corri, né? Corri. Meus vídeos são longos, né? Porque eu gosto de detalhar a obra para vocês. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura desse lançamento da editora Shed, o comentário de Jeremias, deixe aqui o seu like, deixe seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá bom? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos, ou melhor, né? Até as próximas indicações, querendo Deus.